Capítulo 2 dos prepostos. Artigo 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada e sob regime da legislação do trabalho. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares, quantos forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro. Parágrafo 2º. Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Parágrafo 3º. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Parágrafo 5º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Artigo 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Capítulo 3 da Responsabilidade Civil e Criminal. Artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Artigo 23. A responsabilidade civil independente da criminal. Artigo 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Capítulo 4 das incompatibilidades e dos impedimentos. Artigo 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Parágrafo 2º. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade. Artigo 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º. Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. Artigo 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Capítulo 5 dos direitos e deveres. Artigo 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão
a delegação nas hipóteses previstas em lei. Artigo 29. São direitos do notário e do registrador. Inciso 1. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. Inciso 2. Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Artigo 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro. Inciso 1. Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Inciso 2. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Inciso 3. Atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Inciso 4. Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Inciso 5. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Inciso 6. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada, de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Inciso 7. Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor. Inciso 8. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Inciso 9. Dar recibo dos emolumentos percebidos. Inciso 10. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. Inciso 11. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Inciso 12. Facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Inciso 13. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Inciso 14. Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Capítulo 6. Das infrações disciplinares e das penalidades. Artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei. Inciso 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. Inciso 2. A conduta atentatória às instituições notariais e de registro. Inciso 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência. Inciso 4. A violação do sigilo profissional. Inciso 5. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Artigo 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas. Inciso 1. Repreensão. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. Inciso 4. Perda da delegação. Artigo 33. As penas serão aplicadas. Inciso 1. A de repreensão, no caso de falta grave. Inciso 2. A de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. Inciso 3. A de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Artigo 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Artigo 35. A perda da delegação dependerá: inciso 1.
da sentença judicial transitada em julgado, ou, inciso 2, de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Parágrafo 1º. Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36. Artigo 36. Quando para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Parágrafo 3º. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor.